Boa tarde. Meu nome é Ludmila, eu sou ex-aluna do CAS de Veste, estudo Química na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e sou bolsista 2015 do CEMEAR. Agora com vocês eu vou chamar o Alcemir Palma, diretor e presidente da Fundação Cassiano Ricardo. Boa tarde. Eu queria agradecer primeiro o convite do Instituto Semeares, né? Porque eu não trouxe PowerPoint, então vocês vão ter que aguentar falando aqui. Porque para falar de cultura e para falar de ação cultural, eu tenho à disposição, porque particularmente para mim, independente de onde estou hoje, eu acredito na cultura e nas artes como a melhor maneira de se dialogar com as pessoas, principalmente com os jovens, né? Hoje eu estou presidente da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, ela é responsável pela política cultural de São José dos Campos e eu fico até o ano que vem. Lá é mandato de 2 anos, renovável por mais 2. Então, em 2017 haverá outra presidente da Fundação Cultural. Eu vou tentar falar de 3, o tempo é curto, mas eu vou tentar falar de 3 assuntos que talvez tenham interesse para a gente. O primeiro é como a Fundação trabalha, né? É um conceito de ação cultural, principalmente em uma área específica da Fundação, que é a descentralização. A Fundação Cultural ela tem 8 casas de cultura, né? Além do Centro Cultural Clemente Gomes, que fica na sede da Fundação, no Parque da Cidade. E nessas casas de cultura são Novo Horizonte, Vila Tesouro, Eugênio de Melo, na Zona Leste, Bosque, Dom Pedro, Morumbi, na Zona Sul, Santana, São Francisco Xavier, na Zona Norte, vamos dizer assim. E o que ocorre nas casas de cultura, a gente se reúne com os profissionais que lá trabalham, mas é a partir de um conceito básico e bem simples, da qual inclusive ele está revendo, do Teixeira Coelho, que é ação cultural. E ele é simples porque ele pressupõe que esses profissionais sejam mediadores daquilo que ocorre neste espaço com aquilo que os usuários e aquilo que as pessoas que frequentam esses espaços trazem. Então há um diálogo nesse tipo de ação. E esses mediadores, que nós damos o nome de agente cultural, eles trabalham os eventos, trabalham as oficinas culturais, trabalham atividades que os próprios moradores sugerem, mas há um princípio que é muito interessante, a gente é meio maluco lá. Porque você tem um evento, ele tem o pré, o durante e o pós, né? Mas a gente pressupõe que o evento ele se desdobre, né? A expectativa nossa é que quando a gente faz um evento ou faz uma oficina, a gente quer que ele tenha um desdobramento. Diferentemente de outros espaços culturais que se propõem, e fazem isso muito bem, a realizar o evento e ele se encerra naquilo. A gente, além disso, espera que aquilo tenha outros desdobramentos. Para ficar mais claro, vou tentar dar um exemplo simples, ou alguns exemplos. Se a gente faz uma oficina de teatro, né, a gente espera que as pessoas aprendam a trabalhar com teatro, a gente espera que as pessoas, fique uma expectativa de que eles possam vir a se tornar um grupo, e que eles possam, eventualmente, trabalhar com aquele texto, ou com aquela encenação ao final do curso, que trabalham uma realidade do próprio bairro. Ou que, eventualmente, eles se tornem um grupo depois que aprenderam a fazer teatro. Né? Um exemplo simples. Ou quando a gente trabalha um evento que trate da questão da igualdade racial, que tem uma palestra, ou tem uma peça de teatro, ou eventualmente tem um vídeo. Então, há uma expectativa de que isso possa despertar, eventualmente, nas pessoas que venham a participar desse evento, outras ações,
ou outras discussões, ou a necessidade de outras palestras que tratem desse tema de igualdade racial ou de intolerância, e isso possa se desdobrar em temas como intolerância religiosa ou coisas do tipo. Então, eu estou tentando dar exemplos simples, mas quando você tem a composição de ações dentro do espaço cultural, né, há uma expectativa de que aquilo, eu brinco, que aquilo seja muitos desdobramentos, né? E basicamente a Casa de Cultura, eu estou citando ela porque ela, no bairro, ela tem um papel importantíssimo, né, de poder fazer essa mediação. Eu vi um relato essa semana, eu vou tentar dar mais um exemplo que talvez fique mais claro. É na Casa de Cultura do Morumbi. Lá tem uma árvore, né? E aí teve uma pessoa que teve uma ideia de fazer eu não sei exatamente o nome, mas é um aparelho que coloca alimento para os pássaros, porque ele percebeu que lá tinham pássaros. Ele colocou vários, e começaram a aparecer vários pássaros em volta dessa árvore. Aí um outro rapaz teve uma ideia de fazer ele tinha um material feito de bambu, e ele fez um banquinho para que as pessoas pudessem sentar e observar os pássaros. Aí o rapaz que trabalha na Casa de Cultura teve uma ideia de tentar identificar o pássaro que estava sendo observado pela internet e descobriu, para saber o nome do pássaro, o que ele faz, o que ele não faz. E aí ele teve uma ideia, principalmente das crianças, de observarem o pássaro, buscarem identificar, através da internet, que pássaro é aquele que estava na árvore, imprimir um desenho e eventualmente levar para casa e dizer. É uma situação, uma coisa muito simples, e que, quando eu ouvi, eu falei, não é exatamente uma ação que a gente diariamente programa para a Casa de Cultura, porque são oficinas, nós temos uma média de 30 oficinas durante a semana na Casa de Cultura. A gente tem um outro programa que é a circulação de levar espetáculos de música, teatro e circo, e alguns projetos que são desenvolvidos na Casa de Cultura. Mas eu falei, eu gostei pra caramba, porque é um exemplo do que ele faz em torno do espaço, né? E uma ação de uma ideia acabou se desdobrando em outras ações, né? Não sei o que vai dar. Mas é uma maneira muito simples, eu falei, está aí, né? Tá aí um processo interessante de interação, de quem se utiliza do espaço a partir das atividades que são propostas nesse espaço, né? Então, diferentemente, comumente, do que se pensa da cultura, né? Porque, não que isso também seja um problema, mas o que se pensa da cultura e de eventos culturais são processos onde a pessoa desenvolve um evento como se a gente fizesse na nossa casa uma festa de aniversário, né? E esse, eu acho que é o mais comum quando se pensa em gestão de evento, o que é importante e que tem que ter, e a gente o faz muito na Fundação Cultural, né? Mas o que é enriquecedor é quando a gente abre para esses desdobramentos a partir dessas ações. Eu estou citando isso porque quando se discute profissionais, aí vem um outro item importante que eu queria tocar aqui, que é o ressentimento de você ter profissionais que trabalham ou na área artística ou com gestão cultural, especificamente em São José dos Campos ou na região do Vale do Paraíba. Porque, como gestor da Fundação Cultural, a gente sente muito a necessidade de universidades públicas, principalmente, que trabalhem na área de ciências humanas, né, ou na área de artes. A gente sabe das pessoas que se formam, que têm um curso universitário e que têm vocação, que têm interesse, acabam indo para outras universidades. A gente até tem na Univap um curso que trabalha com artes, a gente acabou de receber uma exposição, mas precisa de muito mais, né? Sejam elas privadas ou não, né? Há muitos cursos à distância que trabalham com gestão, e isso acho que de alguns anos para cá, o que é muito interessante, o que é muito bom, mas vocês não fazem ideia do quanto isso acaba, a meu ver, né, deixando de enriquecer mais um panorama cultural que poderia ocorrer, principalmente em São José dos Campos. De qualquer maneira, a gente acaba trabalhando com profissionais que acabam aprendendo na prática,
né, a trabalhar com as expressões artísticas. Então, a gente tem muitos profissionais ou que dão oficinas culturais ou que propõem projetos que muitas vezes, e não que isso seja necessário, mas que muitas vezes não tem curso universitário na área, né? Mas poderia ser muito mais interessante. Ou mesmo profissionais que trabalham na área de ciências humanas, porque a Fundação também trabalha, para pegar um outro exemplo, com a área de patrimônio. Nós temos uma diretoria de patrimônio. Então, é de responsabilidade da Fundação a biblioteca, os museus e também o que a gente chama de educação patrimonial e tudo aquilo que é preservado por lei municipal ou aquilo que pode vir a ser preservado por lei. E essa área, especificamente, necessita de técnicos para que isso possa vir a ter uma condição melhor de análise e, eventualmente, de preservação da nossa memória e da nossa memória como joseense. E aí eu falo especificamente em arqueologia, arquitetos, a gente até tem bastante, historiadores, a gente tem alguns cursos e vários cursos no Vale do Paraíba, biblioteconomia, que é um curso que, apesar de existir curso, mas a gente não tem a oportunidade, né, são poucas, então a gente está trabalhando para isso. Museologia, que é um curso muito, muito específico, né? Normalmente ele é de extensão universitária, mas são profissionais que vão dar conta de trabalhar um pouco essa área da qual a Fundação, estou falando de São José, é responsável, mas todos os municípios, de uma maneira ou outra, dada a sua dimensão, também trabalham com essa área, né? E estou falando dos municípios mais próximos a São José dos Campos. Eu lembro de ter participado, ano passado, de uma audiência pública sobre a extensão da Unifesp em São José, e eu falei, pô, eu vou lá, porque mais do que a vocação tecnológica de São José, que é importante, né, é importante a gente, pelo menos eu estava falando no meu caso, falar também de ter outros cursos que possam ajudar, para que a gente possa ter outros profissionais nesse sentido, né, porque... Voltando ao que eu falei inicialmente, eu acredito, e acredito mesmo, que através das expressões artísticas é que a gente vai poder dialogar com as pessoas. É através do teatro, é através da literatura, é através da pessoa que sabe trabalhar com audiovisual, é através da pessoa que sabe trabalhar com artes plásticas, que vai poder comunicar e dialogar diretamente com as pessoas. E para isso é importante que as pessoas tenham essa formação, né? Então, nós trabalhamos com profissionais nessa área, sejam eles próprios da Fundação, sejam eles parceiros de outras instituições, que a gente acaba realizando várias atividades, e daqui a pouco eu vou falar também de algumas que a gente está trabalhando nesse momento, de programas e de atividades, mas essa necessidade, eu queria aproveitar aqui e deixar registrado o que a gente necessita em São José, porque a todo momento se fala aquilo que o mercado precisa e qual a vocação de São José. Então, eu vou em vários momentos ouvindo pessoas falando sobre qual é a vocação de São José e aquilo que o mercado necessita. E aí eu falo, pô, mas tem que ter um equilíbrio para que a gente possa também ter a cultura, né, como um grande aliado importante para o desenvolvimento humano, né? E aí eu acho que um desses componentes desse elemento é que a gente tenha cursos superiores, pelo menos em duas áreas específicas, ciências humanas, ter mais, né, e na área artística. Falando especificamente da Fundação, também queria aproveitar esse momento, convido a todos a entrar no site, no Facebook da Fundação. Nós criamos uma plataforma colaborativa para que as pessoas saibam o que tem de atividade na cidade. Ela chama Lugares da Cultura. Quem tiver a oportunidade depois de entrar, lugaresdacultura.org.br. Ele, como eu já disse, é uma plataforma colaborativa onde as pessoas podem acessar o que tem de atividade cultural na cidade e também podem se cadastrar e alimentar esta plataforma. Se hoje a pessoa quiser saber o que tem de atividade cultural em São José, ou ela entra, pelo menos uma das maiores instituições, ou a própria Fundação,
ou o SESC, que é uma parceira nossa e que tem várias atividades culturais, ou o SESI. E estou citando os outros dois porque eles foram parceiros para que isso estivesse reunido num local só. Mas não é só o SESI, o SESC ou a Fundação Cultural que desenvolve atividades culturais no município. Né? Nós temos vários outros grupos, várias outras instituições que também trabalham com cultura no município. E essa plataforma, vocês podem saber quem são, vamos chamar aqui os agentes e os atores culturais, sejam eles coletivos ou individuais. Então, quem trabalha com teatro, música, cinema, que está lá cadastrado, porque vai depender de cada um. Então, tem este bloco que a gente chama de agentes culturais de uma maneira mais ampla. A gente vai saber quais são os espaços que estão cadastrados, né? E a gente vai saber quais são os eventos que tem no município. Isso georreferenciado. Então, se eu quiser saber de um evento que vai acontecer no bairro Novo Horizonte, na Vila Tesouro, ou pensando na Zona Leste, vai apontar o local onde isso acontece. Se eu quiser saber o endereço da Casa de Cultura do Morumbi, como eu acabei de citar agora, vai aparecer a Casa de Cultura e ela é georreferenciada. Né? Mas não são só aqueles que estão hoje cadastrados. Quem se cadastrar e quiser colocar o seu espaço, quiser colocar a sua atividade ou o seu evento cultural, vai depender de cada um para que isso aconteça. Né? Então, queria reforçar aqui para que todos conheçam que se produz de cultura, não só da Fundação, mas na cidade, e a gente abriu isso, a gente não fez um evento a partir do dia 8 de maio. Queria também aproveitar o espaço para falar de uma política que a gente tem feito desde 2003, que são editais públicos de acesso aos recursos da Fundação Cultural. Então, quem tem um projeto cultural, de teatro, de música, de cinema, né, ele tem a possibilidade de acessar esses recursos, né, e especialmente do Fundo Municipal de Cultura. O Fundo Municipal de Cultura foi criado em 2013, ele tem toda uma história, a gente já lançou um edital dois editais em 2014, e agora, dia 2 de setembro, a gente lançou 3 editais. Mas eu queria falar de um em especial. A gente lançou um edital, e tem um período de inscrição, que chama Edital Ação da Juventude. Então, a gente vai receber para uma seleção projetos culturais de proponentes de 18 a 30 anos. Este é o critério, além de ser um projeto cultural, mas que sejam proponentes de 18 a 30 anos. Então, quem tem uma ideia, quem tem um projeto, quem tem desejo de fazer um projeto, né, tem este edital na área da cultura aberto, porque a gente tem discutido muito isso junto à Fundação, a importância de dar oportunidade para quem nunca realizou projeto cultural, para que não sejam os mesmos, né, e por isso que a gente fechou nessa faixa etária. Além do edital aberto, a gente também vai ter uma pessoa que vai estar à disposição para tirar dúvida do edital, para poder auxiliar na elaboração de projeto, né, e para que a pessoa possa concorrer. Esse edital, o valor total é de 200 mil e vai selecionar 10 projetos de 20 mil, até 20 mil. Né? Então, no mínimo serão, se todo mundo apresentar o valor no teto, serão 10 projetos. Então, é uma oportunidade para quem, ou para que, se vocês conhecem alguém que trabalha com música, teatro, cultura digital ou algo assim, né, tem toda a descrição nesse edital, é uma oportunidade. Os outros 2 editais também estão abertos, mas eu queria frisar esse em especial. E por último, queria aqui fazer um convite, porque eu acabo, a todo momento que eu falo das ações. A gente iniciou o festival, que vai do dia 2, e na abertura do festival eu anunciei os 3 editais do fundo. O festival é o Festival Nacional de Teatro, ele vai do dia 2 ao dia 13. Então, quem gosta de teatro, a gente está com 67 espetáculos de teatro, de 17 cidades, de 4 estados. Hoje, sábado, amanhã, são os dias que a gente tem mais espetáculos. Né? Está ocorrendo um agora no Parque da Cidade, vai ter um às 8 da noite no Sesc, que é um parceiro, depois às 10 tem um no Cine Santana,
e à meia-noite vai começar um outro lá na sede da Fundação Cultural. Pelo menos que eu lembro de cabeça, não lembro todos. Então, por favor, vejam a programação no site. Eu trouxe um pouquinho aqui, devia ter trazido mais, né? Se alguém tiver interesse, ele tem um pouquinho de programação. Eu não lembro o nome dele. E, por fim, também, eu fiz um trabalho de cultura popular. Eu trouxe alguns livros, se alguém gosta de cultura popular, que trata de uma pessoa que já faleceu há muito tempo, foi de São José, e que cantava calango. Então, eu trouxe também alguns livros que estão à disposição para quem tem interesse e gosta de cultura popular. É um livro falando sobre calango, sobre esse senhor, e um disco dele declamando e cantando. Então, também está à disposição aqui. Ok? Obrigado pela oportunidade.